Olá, o programa Análise Direta de hoje vem falar de Portugal, que faz parte da vida de praticamente todos os brasileiros, né? Já que foi o país europeu que colonizou o Brasil. E desde sempre, a história do processo de descobrimento habita o imaginário de todos que nasceram no maior país da América do Sul. Porém, atualmente, com a crise econômica, financeira e social que está em andamento no Brasil, muitos brasileiros estão fazendo uma espécie de descobrimento às avessas e escolhem Portugal como país de destino. O idioma, é claro, é algo que facilita, ajuda nessa decisão, mas os brasileiros em Portugal buscam, sobretudo, segurança e qualidade de vida. Duas coisas que sobram, né, no país do sul da Europa. E para conversar hoje comigo dos estúdios de São Paulo, é o diretor da Casa Lusitana, Gustavo Gandara. Gustavo, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bem, Renatão. Obrigado pelo convite mais uma vez. Gustavo, nossa, tá todo mundo indo para Portugal. Por que Portugal, Gustavo? Renata, agora virou a moda, né? Portugal está surfando na onda, não só recebendo os brasileiros, mas recebendo gente do mundo inteiro. Por que Portugal? No caso dos brasileiros, como eu falei na outra entrevista também, por causa dos nossos problemas aqui, Sim. Nossa parte econômica, que você já citou, parte política, aí já é chovendo molhado, né? E por causa dos benefícios de Portugal. Portugal ainda é um país barato para se viver, ainda é um país barato para se comprar imóveis, comparando-se com outros países europeus. O clima em Portugal é fantástico, né? É um dos melhores climas da Europa. Gastronomia fantástica e as facilidades que o governo português cede aos brasileiros em termos de visto. São vários tipos de visto, várias modalidades de visto, que faz com que o brasileiro esteja realmente fazendo esse descobrimento às avessas aí. É isso mesmo. Como se preparar para ir para lá? Quais as pesquisas que eu tenho que fazer? Você disse que são vários vistos. Quais são as organizações que eu devo procurar? Como que eu me preparo também? O bairro, essas coisas. Renata, é assim, a gente recebe muita ligação de pessoas em vários estágios do querer ir embora, né? E o que a gente orienta? Às vezes o pessoal liga para a gente e fala: Gustavo, que bairro você acha, que cidade você acha que eu devo comprar um imóvel? Então, quer dizer, isso é muito relativo. Por exemplo, uma pessoa que mora em São Paulo, uma mega cidade, a gente escuta muito assim: eu quero uma cidade pequena do interior. É uma mudança muito radical. Então, o que é o nosso trabalho? É orientar, falar: você está preparado para sair de uma convulsão urbana e ir num lugar super tranquilo? Uma que lá é naturalmente tranquilo, né? Sim. Mesmo por exemplo, Lisboa, Porto, são cidades grandes, mas não com proporções brasileiras, Sim. né? Então a gente tenta orientar e tenta fazer com que a pessoa vá, quem não foi ainda, vá para Portugal, faça uma viagem de prospecção, visite cidades que ela já se identificou através da internet, por exemplo, através de clima. Eu gosto muito de frio. Tem regiões frias. Eu gosto de calor. Também eu gosto de praia. Então, Portugal tem, apesar de ser um país pequeno, geograficamente, a nível europeu, ele é médio, né? Um tamanho médio. Ele é pequeno em termos brasileiros, né? Mas, então, a gente orienta: olha, faça pesquisa na internet, mas vá para Portugal. Fique lá um tempo, sinta o país, sinta o clima. Né? Às vezes a região não é o que a gente viu pela internet, pode mudar um pouquinho. Sim. E a gente acha que tem que ter essa primeira visita. É muito temerário ir de vez. De vez, sem ter conhecido nada. Lógico que hoje com a internet a gente tem um monte de acesso, né? A tudo. Mas é legal a pessoa fazer uma viagem, se bem que tem aqueles que estão por aqui, né? Então, já estão no limite, não querem nem esperar essa viagem, já quer ir direto. Vão direto, como passagem daqui a um ano de retorno, ou só de ida, tem muito também. Então a gente orienta sempre a estudar, é muito temerário um impulso, assim, agir por impulso. E como que a gente faz para ficar lá no país legalmente? Olha, para ficar legalmente em Portugal existem várias maneiras, vários tipos de visto. Eu vou falar sobre os que estão mais em pauta, o que a gente recebe mais solicitação. São os vistos para aposentados, vistos para investidores, vistos para pessoas que têm rendimento
e visto de estudantes. São esses que a gente recebe mais solicitação. Tá. Né? O que mais a gente tem é o de aposentado e daquele também que quer empreender em Portugal. Tá. Esses são os que mais tem. E os aposentados têm muita facilidade também em Portugal. Né? Porque depois, no decorrer da entrevista, se você quiser, eu me aprofundo, Tá. até em termos de valores, o que o governo português mais ou menos quer que você prove para poder ficar lá. Mas tem, em média, 16 tipos de visto. Tem aquele que quer ter o visto para ter residência fixa em Portugal já, que é o visto Gold, que é aquele visto mais caro, que a pessoa tem que comprar um imóvel de 500 mil euros. Entendi. Mas tem as outras opções. Eu tenho aqui 2, 3 casas de aluguel no Brasil e isso aí eu consigo ficar em Portugal? Consegue. Por exemplo, você tem um rendimento aqui, 2, 3 casas, ou você tem um dinheiro aplicado que te dá um valor específico. Por exemplo, eu vou jogar um valor, o câmbio muda, mas hoje seria, por exemplo, R$1.800, que são os 600 euros aproximadamente, que é o salário mínimo português. Então, a partir disso aí, você já consegue um visto, por exemplo, lá em Portugal. Você tem um rendimento aqui, eu tenho 3 casas de aluguel, eu consigo R$5.000 de rendimento. Então, isso para o governo português já ele já te cede um tipo de visto, né, que faz com que você consiga morar lá. Não é a dupla cidadania, mas é o visto de residência. Futuramente você pode pleitear. Essas leis também mudam conforme o tempo. Né? Esses vistos todos, conforme o tempo, mudam valores. Né? No momento são 16 ou 17 vistos que tem, são 16 ou 17 opções. Tem a opção de você comprar um imóvel usado e reformar o imóvel, eles também te dão um visto de residência, esse que seria o Gold, né? E o de estudante, que eu já falei, de aposentado. Você pode também, como visto para trabalhar como empregado em Portugal, o que precisa? É uma pergunta que vem muito para a gente. Tá. Por exemplo, a pessoa, eu quero trabalhar lá de vendedor. A empresa em Portugal precisa provar para o governo português que ela não acha esse tipo de profissional habilitado lá. Ah, entendi. Entendeu? Então, como é que funciona? Ele tem que ter um prazo de 30 dias e tem que provar para o governo português, lá, a loja, lá, vamos dizer assim, tem que provar para o governo português que durante 30 dias ela não conseguiu uma pessoa habilitada lá, porque o governo português, lógico, privilegia o cidadão nacional. Né? E não encontrando essa pessoa, aqui com uma carta convite, você pode trabalhar lá legalmente. Você tem esse visto de trabalho, entendeu? Mas isso é preciso que lá se prove. Lógico, tem certos segmentos de mercado, por exemplo, TI, né? Que está muito em alta aqui, que também está em alta lá. É um segmento que contrata muito, né? Arquitetos também. Então, esse é um dos vistos muito solicitados também de trabalho, mas tem que ter, a empresa lá tem que provar para o governo que não consegue contratar. E nesses trabalhos mais assim informais, restaurante, cafeteria, também tem oportunidades? Tem oportunidades, mas nesse tipo de trabalho, geralmente quem vai é aquele mais jovem, que vai lá, olha, eu vou encarar o que tiver. Geralmente eles entram com visto de turista e vão ficando. Né? Esse visto de turista é renovável até um certo limite, que atualmente está 3 meses, consegue 3 meses natural. Depois ele pode prorrogar por 3 e mais 3. Isso pode variar também. Sim. Então, a partir desse último trimestre, que seria o 9º mês, ele tem que sair do país. Mas existem as pessoas que vão ficando e futuramente tentam um visto de residência, como ocorre nos Estados Unidos também, com os brasileiros que vão ficando e às vezes conseguem, às vezes não conseguem. E quais as maiores dificuldades? Porque deve ter alguma dificuldade, porque tá um boom lá, né? Tá todo mundo indo. Então, é tão fácil assim você chegar, já estudar, já trabalhar, já conseguir o visto. Você já colocou aí alguns percalços. Isso. Mas quais são as dificuldades? Tem alguma dificuldade assim de... Bom, acho que comparado com o Brasil, né? Tá no lucro ir para lá. É o que a gente fala, quem vive aqui ou quem é empreendedor aqui já está com o doutorado pronto, né? Então a gente encara qualquer desafio. As dificuldades são as dificuldades normais de adaptação, por exemplo, saudade, né? A pessoa está casada com 2, 3 filhos, eu vou na frente para abrir caminho. Então, quer dizer, 1º mês, 2º mês, 3º, 4º, 5º mês, a saudade, né? Por mais que Portugal também seja um país com temperatura excelente, tem pessoas que não se adaptam ao clima, porque o inverno lá é um inverno um pouco mais longo do que o nosso. O inverno é rigoroso? No norte de Portugal
né? Por exemplo, no sul de Portugal, não, no Algarve. Né? Portugal é invertido em matéria de clima com o Brasil. O Brasil no norte e nordeste é mais quente. Sim. Em Portugal é no sul, que é a região do Algarve, né? Que são as praias mais badaladas que tem em Portugal, que recebem muitos turistas. Todas as praias do país recebem muitos turistas também. Então tem o problema do clima, tem o problema de não conseguir emprego, porque é o seguinte, Portugal está numa boa, vamos dizer assim, na área de turismo está indo muito bem, na área de tecnologia está indo muito bem. Mas é uma economia que a gente não pode comparar com a brasileira, por mais que a gente esteja aqui no Brasil aos trancos e barrancos. A economia brasileira é uma economia pujante. No momento a gente não está gerando muito emprego, muito pelo contrário, a coisa está decrescendo, né? Agora tivemos uns indicadorzinhos melhorando, tudo. Sim. Mas o potencial de emprego no Brasil é muito maior que o português. Só que o pessoal vai por causa da qualidade de vida. E lá, quer dizer, quem busca qualidade de vida, no momento vai para lá. Porque aqui, além da gente estar com esse monte de problema político, econômico, a gente não vê perspectiva. Infelizmente, a gente... Não, agora está indo. Não, parece que a gente não vê o final da confusão. Né? E quem mais que vai? Quem são essas pessoas que se mudam para Portugal? Você até comentou, a gente já entra mais a fundo na questão dos aposentados. Mas são casais, são famílias grandes, são os estudantes mesmo que querem desbravar. Geralmente tem muitas pessoas que vão sozinhas mesmo. Que perfil que é esse? É assim, a gente recebe lá todo tipo, mas o que mais tem são aposentados e pessoas com rendimento aqui. Tá. Entendeu? Aquele que já tem um rendimento, que já fez o pé de meia, consegue comprovar para o governo português que tem esse pé de meia, então o pessoal está indo embora mesmo. E os aposentados, que não são nem tributados em Portugal, né? Então eles recebem lá a aposentadoria deles, o governo português não mexe na aposentadoria, né? E os estudantes também, que já estão visando depois uma carreira lá. Tá. Como eu falei na outra entrevista, existem universidades portuguesas, eu não vou precisar agora o número exato, ou são 17 ou 21, ou um número dentro disso. 17 a 21 universidades portuguesas que aceitam o ingresso através da nota do Enem. Isso que eu ia te perguntar. Né? Eu não vou conseguir te falar qual que é. Quais, eu sei que tem. Né? O começo para a pessoa conseguir o visto de estudante é através da matrícula. Então, o que é o processo? Ele tem que entrar em contato com as instituições educacionais portuguesas e, olha, vocês aceitam brasileiro? Posso me matricular? Vocês aceitam a nota do Enem? Isso muda de universidade para universidade, seja ela pública ou privada. Né? Eles têm regra... Lá não é... As públicas não são exatamente iguais e as privadas não são exatamente iguais entre si. Elas mudam. Então, os estudos são individuais, caso a caso. E o ensino público, ele é de qualidade? O ensino público de qualidade é muito bom. Se você quiser ter seu filho numa escola do governo, ele é bom, sabe? Não é aquela coisa assim, mas é péssimo. Não é. Ele é um ensino bom, tanto o primário, o secundário, como as universidades. As universidades portuguesas estão sempre em alta no momento agora. Inclusive a Universidade de Coimbra, que é a mais famosa, vamos dizer assim. A Universidade de Lisboa também, fantástica, são muito bem cotadas a nível mundial, né? E os aposentados? Vamos então já falar deles, já que a gente já começou. Bom, estão lá, tem muitos aposentados aqui no Brasil que daí procura realmente um interior, né, uma praia, mas aqui a qualidade de vida até para os aposentados é mais difícil. Para aqueles que estão aqui, querem ir para lá, o governo daí português aceita a aposentadoria daqui? Como que funciona esse trâmite? Funciona assim, Renata. O aposentado aqui tem que comprovar uma renda de um salário mínimo português, a volta aí de 600 euros, o que dá R$1.800. Tá. E se ele quiser levar a mulher, ele coloca aí mais 50% nesse valor. Tá. Entendeu? Então ele tem que comprovar uma renda de 1.800 para ele tem que receber uma aposentadoria no mínimo de 1.800. E que se quiser levar a mulher, mais R$900. Tá. Então ele tem que apresentar esse total de rendimento para levar e para conseguir o visto. Se ele tiver um filho, mais 30%. Entendi. Se tiver outro filho, mais 30%. Então, por isso que os aposentados estão indo muito. Quer dizer, são valores relativamente baixos, Sim. né?
que o pessoal consegue com facilidade entre aspas, né? Mas a gente tem solicitações diárias de vistos de funcionários públicos, de policiais, todo tipo, qualquer área, a gente recebe muito. O pessoal fica até impressionado, mas é só isso, porque o governo português, na realidade, está captando todo esse pessoal para gastar lá. Entendi. Então ele vai gerar consumo lá, que é o que o governo quer. Gerando consumo, ele gera imposto e o governo recebe dinheiro. Claro. Entendeu? Essa é a função dessa abertura toda que Portugal está fazendo. Por que Portugal está captando tanta gente? Não é só pela qualidade de vida, é porque a facilidade para entrar está grande. Né? Essa facilidade do visto Gold, por exemplo. Quero morar lá. Eu não tenho nada disso, mas eu tenho dinheiro aqui, compro um imóvel de 500 mil e ele consegue o visto de residência por 5 anos, que é o ARI. Que é um documentozinho que ele pode depois transitar pela Europa toda. Que maravilha. Depois, no 5º ou 6º ano, ele já pode pedir uma dupla cidadania. Né? Entendi. Ele já pode pleitear. Perfeito. Gente, tem muitas dúvidas, né? Muitas coisas que a gente quer discutir sobre Portugal, mas a gente continua então o nosso bate-papo aqui com o Gustavo Gândara, que é diretor da Casa Lusitana, daqui a pouco no nosso próximo bloco. Só relembrando que para você que está aí na nossa fanpage, dá aquele like, compartilhe também a entrevista e se você quiser participar através do nosso WhatsApp, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é 011 São Paulo 99224 7760. Se você está em outros países, coloca 055 11 na frente do número de celular, tá bom? O programa já volta. Morar em Portugal, trabalhar, estudar, custo de vida, como que é lá? Para tirar todas essas dúvidas, eu recebo aqui Gustavo Gândara, que é diretor da Casa Lusitana. Gustavo, a gente está falando muito, a gente falou agora no primeiro bloco, sobre as pessoas que chegam lá e tentam os tipos de vistos que tem, e quem já tem aquele pezinho ali na Europa, né? Aquele avô, aquele bisavô. Como é que funciona quem quer tirar realmente a cidadania? Tá, a cidadania portuguesa funciona assim. Ele tem que ter pelo menos o bisavô como português, só que ele não pode falhar 2 gerações. 2 gerações não podem estar mortas. Entendi. Vamos dizer. Entendeu? Essa é a chave para conseguir a cidadania portuguesa, que é um pouquinho diferente da italiana. A italiana você consegue sem estarem tendo 2 gerações mortas. A portuguesa não, você não pode ter 2 gerações diretas mortas. Então esse é que é o segredo para tirar a portuguesa. Quem é filho e o pai está vivo, tranquilo, o avô está vivo. Agora, um bisavô, vamos supor que o bisavô esteja vivo e o avô e o pai estejam mortos, ele não consegue tirar. Porque então, pula aquelas 2 gerações. Pula 2 gerações, né? Entendi. E para viver em Portugal, não precisa ser um passaporte português, a dupla cidadania portuguesa. Pode ser italiana, espanhola, qualquer uma do espaço Schengen, que é os países da União Europeia. Qualquer uma dessas já basta para viver em Portugal, logicamente, pedindo a residência. É muito mais fácil. Essa burocracia demora muito? Mais ou menos? Os vistos, a dupla cidadania depende do... tudo é muito variável, tá? Depende de se tem documentação, se não tem. Em média, 8 meses, 9 meses. Tem processos mais rápidos. Sim. Por exemplo, eu tirei para minha filha em 4 meses. Doutora, que eu já consegui através do meu pai em 7 meses. Só que isso já faz um tempinho. Isso varia do fluxo. Agora deve estar uma onda enorme. Eu não sei em quanto tempo está, mas é mais ou menos nessa média aí. Mas uma coisa que a gente orienta o pessoal, que eu não comentei no primeiro bloco, que eu queria falar é o seguinte: é muito melhor a pessoa começar o processo por aqui do que ir para lá tentar o processo. Entendi. O ideal é começar por aqui, aguardar, para quem quer ir, através do visto D1, D2, D7, comece o processo aqui, não vai para lá e começa lá. É mais fácil começar aqui. Entendi. Entendeu? É um processo que não demora muito. Porque às vezes a gente pensa, já estou lá, daí eu lá vou me lá, viro. não é bem assim. Então,
começa aqui, porque se você estiver lá, você já entrou como turista. Então, ele já vem de outra forma. Então, começa o processo aqui e aí sim, aí vai. Porque não é tão longo assim. Esses vistos são na ordem aí de, vamos pôr 90 dias, mais ou menos. Tá? O visto tem 2 etapas, tem 2 pernas. A primeira perna é feita no Brasil, a segunda é feita em Portugal. Então, começa por aqui, o consulado vai dar um retorno, o consulado dando o retorno, estando tudo ok com a documentação, manda-se para Portugal, Portugal manda finalizando positivamente ou não. Mas é sempre, o que a gente orienta é começa aqui. Lembrando, a Casa Lusitana não emite os vistos. Nós temos parceiros que fazem todo esse processo. Até foi uma falha minha no começo da entrevista, eu nem expliquei direito. Pode falar. Então é o seguinte, o que a Casa Lusitana faz? A gente assessora em várias áreas. Qual é o principal nosso? A nossa principal é a assessoria voltada para quem quer comprar imóveis em Portugal. Gustavo, eu sou brasileiro, não tenho passaporte português, posso comprar lá? Que visto eu preciso para comprar? Não precisa visto. Você pode comprar sem ter visto. Você quer uma casa de veraneio, você pode comprar. Então, posso me prolongar? Por favor. Então é assim. Então, a nossa especialidade é assessoria em quem quer imóveis em Portugal. Desde aquele que quer um imóvel de veraneio, como agora, por exemplo, até pouco tempo atrás, quem estava surfando na onda era a Flórida, nos Estados Unidos, né? A Miami, o pessoal comprando casa em Miami, não sei o quê, blá, blá. Agora não, agora está em Portugal. Não só aquele que quer ter uma casa fora do Brasil, como aquele que quer viver, né? Então, a nossa assessoria é voltada sempre para quem quer ter um imóvel. Logicamente, se ligarem para a gente, Gustavo, eu só quero visto. A gente vai passar nosso parceiro que cuida disso, né? Agora, a minha assessoria também, mas o que você faz nessa parte de imóveis? Porque a pessoa não chega para mim, olha, eu quero um imóvel em Lisboa, tanto não é assim que eles chegam. Eles chegam, Gustavo, qual que é uma região boa? Porque eu tenho filhos nessa idade, o que você acha? Eu gosto de frio. Por exemplo, a gente recebe solicitações assim, eu quero uma chácarazinha no interior, porque eu gosto de plantar umas coisinhas assim. Então a gente orienta, fala, olha, então vamos sair da região do núcleo de Lisboa, do núcleo do Porto, do núcleo de Faro, vamos um pouquinho mais para o interior. Tá, mas esse interior é frio? Tem o interior quente, por exemplo, no Alentejo, o calor no verão é o calor, até para padrões brasileiros, é muito quente, 40 graus para cima. Né? Não quero tão quente, então a gente orienta aqui, orienta ali. Quanto que eu vou pagar de imposto? Então a gente dá toda essa informação. O que ele vai pagar de imposto? Mas se eu comprar um imóvel em Portugal, eu pago imposto aqui no Brasil? Não paga. Não paga? Não paga. O que você vai pagar de imposto? Quando você compra um imóvel em Portugal, você vai pagar na hora lá de 6% a 7% de imposto, que é o imposto de aquisição. São taxas governamentais, cartório e para o próprio governo, né? De 6% a 7%. Depois, anualmente, que é o IPTU deles lá, que é o IMI, você paga em torno de 0,4%. O IPTU deles, então, é 0,4% ao ano e na hora da compra, de 6% a 7% do valor do imóvel. Né? Então, a gente explica tudo isso. Como é que eu mando dinheiro para Portugal, Gustavo? Através do seu banco daqui, numa conta que você vai abrir lá. Ninguém vai pôr a mão no meu dinheiro? Não. O pessoal tem... A gente tem aquele medo. Escuta, eu vou mandar 100 mil euros, 200, 300 mil na mão de quem? Quem é fulano? Mas quem é essa empresa? Então, não. Então, você vai em Portugal ou não vai. Se quiser, não vai para abrir uma conta. Pode abrir do Brasil. Manda o seu dinheiro daqui para lá. O que eu pago de imposto para mandar meu dinheiro? Em Portugal você não paga nada, eles recebem o dinheiro, não paga. Aqui no Brasil você vai pagar o IOF, 0,38%. E, às vezes, uma taxa que o banco cobra. Se for uma corretora, é um pouquinho mais caro. Mas se for no banco dele, no seu banco, isso é negociável, são valores muito pequenos. Porque, na realidade, isso é uma TED, né? É uma transação eletrônica que o dinheiro vai. Então, tudo isso a gente fala da parte do clima, fala de gastronomia, eu quero criar porco, eu quero ir. Então, surge cada uma para a gente assim que a gente fala, nossa,
O que eu vou dar de palpite aqui? Porque coisa é muito jogada assim, né? Então a gente fala o grosso, aquilo para a pessoa escutar e falar assim, bom, não, legal, entendi. Não é um cavalo, não é um cavalo de, como é que é? Um cavalo de batalha, né? Não é um cavalo, porque realmente não é. Mas como comprar imóvel em outro país para qualquer um? Porque você não sabe dos procedimentos. Claro. E o pessoal tem muito medo justificado da tal da pegadinha. Onde é que está essa pegadinha? Por quê? A gente divulga, por exemplo, na venda dos imóveis lá, o juro bancário é na faixa de 3% ao ano. Ao ano. 3,1, 2,9, isso aí varia um pouquinho. Então o pessoal fala, escute, mas 3,9 mesmo? Escute, aí eles não falam, mas aí você quer saber onde está a pegadinha, né? Não tem intermediária, não tem residual. Você ainda pode escolher, eu falo, eu quero prestações crescentes, quero decrescentes ou quero estável. Você tem 3 tipos de escolha. Entendi. Né? Então, tudo isso é a função da Casa Lusitana, é explicar para a pessoa toda essa parte que envolve a aquisição do imóvel e de visto. Né? A gente recebe, por exemplo, Gustavo, olha, eu sou dentista, como é que eu faço para arrumar um emprego em Portugal? A gente tenta ajudar, mas não é o nosso canal, entendeu? Por exemplo, a pessoa fala, eu quero montar uma indústria para fazer tratamento de água. Também a gente dá uns toques, mas não é, veja bem, a assessoria nossa ela é canalizada para a área, só que a gente acaba sempre falando tudo, porque a pessoa vem com dúvidas em todos os segmentos. Claro. Meu filho, como é que é a escola? Eu gosto de surfar. Onde tem água mais quente? Então, quer dizer, tem tudo que você imaginar vem. Você tem que saber quase todas as informações. Então, quer dizer, a gente é uma central de informações e quem liga para a gente também já liga já vem com informações que a gente acaba se subsidiando disso. É impossível saber de tudo. Claro. Eu não tenho como saber o melhor local para montar um tratamento de água. O outro, eu quero criação de porcos assim, sabe? O outro quer colocar uma empresa para alugar motos. Então, tudo isso já aconteceu. Tudo. O que você imaginar, a gente recebe a informação, a gente tenta sempre dar algum tipo de resposta que venha a enriquecer, né? Mas é voltada nessa parte, sempre, entendeu? Quanto desvaloriza? Escuta, eu quero comprar para alugar. Está vindo muito agora a pessoa que quer investir em Portugal. Tá bom. Por quê? Veja bem, aqui no Brasil a gente consegue colocar uma renda fixa ao ano 9%, até pouco tempo atrás estava dando 10, 11. Agora eu acho que está na faixa de 8, 9 ao ano. Quer dizer, se ele coloca o dinheiro no Brasil aplicado a 8%, vamos colocar, e ele consegue um financiamento em Portugal por 3%, o rendimento dele aqui paga o juro lá. Sim. E ainda sobra. Entendeu? E você tem a vantagem do quê? De ser um investimento em euro, num país estável, politicamente e economicamente. Tá certo que a Europa saiu não de uma marolinha, saiu de um tsunami há uns anos atrás, mas saiu e está estável. Espanha crescendo, Portugal crescendo 1,75% ao ano. Né? Então, eu quero investir em Portugal. Como é que eu faço? Então, tem essas dicas que a gente dá. Olha, aplica o dinheiro aqui, usa o dinheiro do banco lá. Não vai com o dinheiro lá e compra. Mas eu quero comprar, tudo bem. São opções financeiras. Agora, se você tem 9% aqui e paga 3%, tá certo que há o risco cambial. Pode desvalorizar. Negócio tem risco. Claro, sempre tem. Mas imóveis a longo prazo sempre tendem a cobrir os prejuízos, né? Não está dando nada imóvel agora. Se você esperar lá na frente, você recupera. Agora, por exemplo, no Brasil, imóveis está afundando a parte de imóveis. Os aluguéis estão caindo, né? O pessoal está deixando de investir, parou de construir um pouquinho. Lá está o oposto. Lá os imóveis entram nas listas e em pouco tempo, aluguel então aluga por hora. Uau. Eu cheguei de Portugal anteontem, a gente teve uma reunião lá só para ver a parte de aluguel, colocou no sistema horas, aluga em horas. A Casa Lusitana também faz essa questão de aluguéis. Também de aluguel. Se você quiser aluguel, também pode vir com a gente. As mesmas dicas que a gente dá para quem quer comprar, faz para alugar. É o que eu disse, aluguel é em horas que aluga. Se for bem localizado, então às vezes nem entra no sistema, porque o corretor já sabe. De alguém que quer, olha, vou colocar no sistema, você vai querer? Quero. Entendeu? O preço dos aluguéis subiu, porque o preço dos imóveis subiu também.
No último trimestre, na nossa reunião que a gente teve agora, semana passada, lá em Portugal, chegou um boletim para a gente, o valor dos imóveis subiu 7,5% em 3 meses. Nossa! Então, quer dizer, está subindo. Agora, muita gente fala assim, Gustavo, e a bolha? Bolha imobiliária. Sim. O que eu posso falar sobre a bolha? Eu estava lá, eu vou com uma certa constância, então eu estava lá quando estourou a bolha imobiliária em Portugal, não só em Portugal, como na Espanha e os outros países europeus. Por quê? Porque tinha muita oferta de imóveis e o preço estava muito alto. Agora, a situação qual é? Os imóveis estão subindo, só que não tem imóveis suficiente no mercado para suprir todo mundo que quer comprar. Uhum. E as construtoras estão começando agora, de 1 ano, 2 para cá, a levantar esses empreendimentos, ou seja, ainda não tem. E a quantidade não é grande. Então, quer dizer, o risco de bolha a médio e curto prazo praticamente inexiste, porque não tem imóvel, tem que construir, entendeu? Inclusive é uma dica boa de negócio em Portugal, construção civil. Sim. Entendeu? E os terrenos lá ainda não pegaram esse boom da alta, porque as construtoras portuguesas estão começando, então ainda não começou a explodir do jeito que explodiram os imóveis, as casas, os apartamentos. Né? Então, está assim, o mercado português está assim. Ou seja, a curto e médio prazo eu não vejo risco de boom imobiliário. Sim. E imóvel a longo prazo, você dificilmente perde. Então, quer dizer, o negócio é praticamente líquido, né? Que dá certo. E você passa também um bom tempo lá para trazer também todas essas informações, para estar sempre inteirado de tudo que acontece ali com a economia, questão da sociedade, os locais, aonde que eles estão mais, né? Onde que a galera está procurando mais. Você tem esse trabalho também, né? De traçar esse perfil, esse estudo. Exatamente. Agora, por exemplo, eu fiquei 15 dias em Portugal, conversando com parceiros de todas as regiões, porque a gente começa a receber muitas solicitações de determinadas regiões que a gente não imaginava que tivesse. Uhum. Então a gente começa a criar estrutura para receber esse fluxo. Por exemplo, o fluxo, o pessoal não é só Lisboa que puxa todo mundo. O norte de Portugal, que é uma região fantástica, está recebendo um fluxo enorme de pessoas. A região de Guimarães, Braga e do Porto está em alta em Portugal. Sabe, o pessoal está louco para aquela região. Então a gente já criou essa estrutura para poder receber, porque a gente está recebendo tipo comitivas. Uhum. Então a gente organiza. Então a gente organiza caravanas, a gente procura colocar na mesma semana grupos de pessoas que vão ser recebidas pelos corretores lá. Porque o fluxo está começando a ficar. Começando não, já é grande, mas está ficando demais. E não são só os brasileiros. Muitos russos, turcos, chineses, então, está demais. E europeus também, porque o francês aposentado, o inglês e o irlandês aposentado, por exemplo, o holandês também, eles adoram ir para Portugal e ficar lá. Então, eles ficam lá no verão e até no inverno, porque o inverno português, para um holandês... Tranquilo. É tranquilo, né? Então, é assim. Gustavo, a gente vai para um breve intervalo agora também e a gente volta para falar um pouquinho sobre esses cálculos, né? Essa questão de transporte, de plano de saúde, como que a gente faz para se organizar também além desse valor que a gente tem que levar, né? Que tem que comprovar a renda, mas como que é, né, o estilo de vida lá, esse cálculo, né, do custo de vida. Mas isso é daqui a pouco aqui no programa Análise Direta, não sai daí. Olá, o programa Análise Direta está de volta. Eu converso hoje com Gustavo Gandra, que é diretor da Casa Lusitana, e ele está dando aqui todas as dicas de como morar em Portugal, né? Como que você faz para estudar lá, tirar os vistos, tudo certinho aqui no detalhe pra gente. Gustavo, então queria falar um pouquinho do custo de vida lá, em questão de gás, luz, essas coisas básicas, né? Para quem vai morar ou para quem vai alugar, que vão ter essas despesas que a gente teria aqui, né? No Brasil, mercado, essas coisas, transporte também. Tá, Renata, é assim. O custo de vida em Portugal ainda também, comparado com o nível europeu, ainda é baixo. Tá. Né? Comparado com o brasileiro, eu acho que para comparar a gente tem que fazer uma comparação assim.
Por exemplo, quem vive em São Paulo tem um custo de vida muito mais caro do que quem vive numa cidade do interior. Então, logicamente, em Portugal também tem essa diferença. Tá. Então, quem mora em Lisboa despende mais tempo e, consequentemente, mais dinheiro para se locomover. Em geral, supermercado, tá? Em geral é igual ao Brasil ou dependendo, às vezes até um pouquinho mais baixo. Tá. Ah, mas tem lugar mais caro? Tem, dependendo como aqui do também, tipo, né? como aqui também, né? Não vou falar marcas, mas existem supermercados mais caros, que são segmentados para serem mais caros mesmo, e aqueles mais populares, que lá tem vários de muito boa qualidade. Entendeu? Então, por experiência própria, eu posso dizer que lá é mais barato que aqui. Se eu quiser também acelerar no preço, eu consigo. Mas tem coisa barata e de qualidade. É muito boa. As coisas baratas lá são boas. Entendi. Tá. E transporte? Transporte em Portugal. O transporte público em Portugal é excelente. Lá eles têm trens, tem o bonde, que a gente fala bonde aqui, lá eles falam elétrico, que é até muito charmoso, né, é feito em madeira, né, é muito bonito, anda por Lisboa inteira, outras cidades também, né? Metrô, muito bem, a cidade é muito bem servida. Existem pontos de bicicleta, por exemplo, em Lisboa, você pega uma bicicleta perto da tua casa, anda com ela, deixa ela num outro ponto, pontos da prefeitura, né? Eu digo locais onde as bicicletas estão. Você loca uma bicicleta aqui, vai num outro bairro lá onde você estuda e deixa a bicicleta lá, ou seja, você não precisa nem ter a bicicleta. Essa bicicleta é deles. Transporte público, o preço é parecido com o brasileiro, um pouquinho mais caro. Se bem que se você comprar os passes mensais, isso barateia, né? Mas não é uma coisa que vai falar assim, nossa, não consigo, não está dando certo, estou estourando meu orçamento por causa do transporte público. Você não necessariamente precisa ter um carro. Não, por exemplo, se morar numa cidade grande, eu dou o exemplo de Lisboa, mas lógico, numa cidade do interior é diferente, mas em Lisboa, se você não quiser carro, você não precisa de carro. Entendeu? Você anda de trem em Lisboa, é só para sair de Lisboa, né? Mas você anda de bonde, você anda de autocarro, que é o ônibus deles, é o autocarro. Né? Táxi lá não é caro, entendeu? Táxi não é caro. Então, quer dizer, os transportes públicos lá são bons, são eficientes, abrangem a maioria das cidades, entendeu? E não são caros, assim, falar, é muito caro, não é. Por exemplo, Londres é cara. Lisboa não é cara. E a segurança? Então, esse é um dos principais pontos que agarram os brasileiros lá. Por quê? O país é muito seguro, muito seguro. Você consegue andar à noite, mexendo no seu celular, você saca dinheiro nos caixas automáticos. Lá tem caixas automáticos pequenininhos, diferente dos nossos. Aqui são caixas automáticos na rua mesmo, eles não são fechados dentro de banco. Entendi. Entendeu? Existem os dentro de banco, mas existem aquele na avenida, por exemplo, se você estivesse aqui na rua, tem um caixinha lá, um caixa automático, você vai lá, saca seu dinheiro, sai. Lógico, assalto existe em qualquer lugar. Claro. Mas lá o índice é muito menor. Então, você se sentiria confortável em sacar R$1.000 no caixa automático de rua às 11 da noite? Nunca. Então, quer dizer, lá é habitual. Não existe assalto. Existe. Mas o índice é muito menor. Muito menor. Então, tudo isso faz com que a qualidade de vida e a sensação de segurança seja muito maior. Entendeu? O seu filho pode ir a pé para a escola. Entendeu? Essas coisas aqui, às vezes... Que às vezes não tem preço, né? Minha filha tem 12 anos. Ela nunca desceu do prédio e foi na calçada sozinha. Eu não tenho coragem. Pode ser um exagero, mas eu não me sinto confortável. Lá é mais tranquilo. Entendeu? E me diz uma coisa, é a população, que a gente aqui é bem caloroso, né? A gente abraça, beija, faz festa. A população de lá é muito diferente dos brasileiros? Olha, eu posso dizer assim, igual ao brasileiro, não tem. Não tem. O brasileiro te conhece agora, daqui a pouco fala, vai em casa, vou fazer um churrasquinho, você vai lá, leva uma cervejinha. Exato. Né? Então o brasileiro tem essa característica que é muito nossa, é muito do latino também, né? Apesar deles serem também latinos, mas o europeu é diferente. Mas dentre os europeus, eu posso te garantir que Portugal é um dos que recebe melhor os brasileiros. Entendeu? Eles têm ainda essa sensação de pátria-mãe, eles gostam dos brasileiros, há exceções, claro, né?
Mas o brasileiro é bem-vindo, é um tipo de imigração que não traz grandes problemas para o governo português. Eles não se sentem intimidados, assim, vai roubar meu emprego, vai tirar minha vaga. Não, lógico que isso sempre existe em qualquer país. Qualquer lugar, né? Mas não é porque muitos dos empregos, por exemplo, os brasileiros vão lá se dispor a fazer, são empregos que muitas vezes os portugueses não querem. Sim. Entendeu? Por exemplo, na área de restaurantes, que lá fala restauração. Na área de restauração, que são os restaurantes lá, muitos brasileiros trabalhando. Muitos, tanto na cozinha como atendendo. Sim. Né? Na área de venda também, lojas, pessoal que está começando, esse pessoal mais novo. Né? Lógico que tem os brasileiros que estão indo investir. Sim. Compram fazendas, estão comprando empresas, montando filiais em Portugal. Entendi. Entendeu? Então, é assim. E quais são as cidades, sim, chaves, para onde está todo mundo indo? Tá, é assim. Numa escala das mais procuradas, a gente tem Lisboa, a primeira, o Porto, no norte, as cidades à volta do Porto, por exemplo, Guimarães e Braga. Braga é muito solicitada, uma das mais solicitadas. Na minha experiência é a segunda, sabe? A gente pensou que ultimamente o Porto fosse passar a Braga, mas Braga, apesar de ser menorzinha, está na frente do Porto, que é um cidadão. As duas são cidades excelentes. Guimarães é uma cidade fantástica. Aí a gente tem, à volta de Lisboa, a gente tem também 3 locais muito procurados. Cascais, Estoril e Sintra. Tudo muito perto, tudo num raio ali de 30 quilômetros estão essas 3 cidades, né? Que a gente diz que é a Riviera Portuguesa. Sintra é uma serra, tem palácios, um palácio atrás do outro, né? O pessoal anda de carruagem. Aí Estoril e Cascais é praia, mais badalação, festas, tudo, restaurantes até mais tarde, tudo, né? E o sul de Portugal, o Algarve, onde tem as praias mais quentes de Portugal, né? Existem praias excelentes também no norte de Portugal. Mira é uma praia fantástica no norte de Portugal. Cascais mesmo é fantástico. Estoril, o Algarve também tem ela atrai os europeus como nunca, porque ela é quente. Então o inverno no Algarve é um verãozinho para um finlandês. Claro. Entendeu? Então, e logicamente no interior também a gente tem Beja, Évora, todos os locais a gente recebe tudo, mas o grosso mesmo é essa região, é Lisboa, Cascais, Estoril e Sintra, que é um bloco. Tá. No norte, Braga, Porto, Guimarães, Matosinhos também, e no sul, a costa inteira do Algarve, ali recebe muita gente. E uns que vão para o meiozinho lá, que gostam de uma fazenda. Sim. Tem de tudo. E quais são os tipos de apartamentos que tem para alugar? Tá. Quais são as características que a gente pode encontrar? Essa pergunta é legal porque o português fala de uma outra forma da nossa, né? Então, se um corretor nosso entrar em contato, ele vai falar assim para você: Renata, você quer um T1 ou um T2? Só, o quê? Então é o seguinte, lá eles não falam apartamento de um quarto, ele fala: você quer um T1? Você quer um T2? Você quer um T3? Às vezes tem um T3 mais um. Nossa, eu quero um T3 mais um. Era uma sala ou uma partezinha que ele fez mais um quarto. Então a tipologia deles é diferente da nossa. Tem o T0, que seria o nosso estúdio, nossa kitnet. Você fala: eu tenho um T0. Então T0 é uma kitnet, um estúdio. T1 um quarto, T2 e assim vai, né? Outra característica que o brasileiro gosta muito é da suíte. Eu vou comprar um apartamento, ele tem 2 suítes, 3 suítes. Lá em Portugal não é muito comum. Agora os construtores portugueses, por causa dessa leva de brasileiros que vai com essa ideia de suíte, estão começando a fazer assim, um apartamento 3 suítes. Porque lá o normal o que é? Um apartamento de 3 quartos tem uma suíte e um banheiro que serve 2 quartos, né? Então eles estão se adaptando, porque o brasileiro chega com essa vontade do 3, 4 suítes. Para 3, 4 suítes lá tem que ser coisa bem recente. Entendeu? Eles não têm tantos banheiros que nem a gente, eles têm menos. Lá banheiro é casa de banho. O nome muda, né? Então tem essa diferença que o pessoal às vezes estranha. Nossa, mas eu não acho 4 suítes, 3 suítes. Acha. Só que tem muito menos e são mais recentes. O normal é uma suíte e um banheiro servindo os outros quartos. E os imóveis mais antigos, eles são bem conservados?
Agora, com esse boom imobiliário, inclusive agora, essa semana, como eu cheguei anteontem, eu notei muita diferença da última vez que eu fui, porque tudo pintado, tudo remodelado, e aqueles prédios, por exemplo, na região de Lisboa, que a gente via há anos, caindo aos pedaços, que agora a gente chegou lá, tudo arrumado, tudo bonitinho, e tudo sendo vendido para principalmente estrangeiro, entendeu? Porque tá demais, esse boom aí que deu, o pessoal tá indo mesmo, né? E as pessoas, eu falo daí por experiência própria, que tem cachorros, gatos, tem uma dificuldade maior na hora de alugar, ou comprar não, mas na hora de alugar? Renata, é assim, essa dificuldade ou facilidade é igual no Brasil. A hora que você for alugar o seu imóvel, você vai ser questionado se tem ou não. O proprietário é que vai falar, olha, eu não aceito que tenha porque eu tenho piso de madeira e se fizer xixi vai estragar o piso. Então isso é muito individual a negociação. Entendi. E a respeito de aluguel, eu só queria dar um gancho. Claro. É assim, quem compra, eu falei de aluguel, mas eu falei de quem compra para poder explicar o aluguel. Quem compra não precisa de fiança, você não precisa colocar um imóvel em garantia, você não precisa dar garantia para comprar um imóvel com dinheiro financiado pelo banco. O próprio imóvel é a garantia do banco. Sim. No caso do aluguel, você chega lá, por exemplo, você não tem fiador, ninguém te conhece. Como é que eu vou arrumar um fiador? Então, o normal lá seria o fiador, mas quem não tem, o que a gente costuma fazer, o que as imobiliárias costumam fazer? Você tem que pagar 6 meses de imediato para o proprietário, e depois você paga 6 meses seguidos. Ou seja, os últimos 6 você não paga. Entendi. Entendeu? Então, dos 12 meses que você vai alugar, você já paga 6 à vista. Lá fala a pronto. Tá. Então, você paga 6 a pronto e depois você paga mês 1, mês 2, até dar o 6º mês. Quando der o 6º mês, você não paga mais até o 12º. Isso também é negociado com o proprietário, porque o proprietário pode falar, não, não quero um fiador. Isso é de imóvel para imóvel. Quando a pessoa não tem o fiador, que às vezes você tem uma irmã, um irmão, alguém que mora lá, fiador. Eu não tenho, como é que eu faço para alugar? É mais ou menos desse jeito que eu falei. Às vezes pode variar, eu quero 7 meses, 8 meses, quero 4. Em média são 6, e depois paga-se 6 subsequentes. E a partir do 6º até o 12º, não paga. Ele já está pago. Perfeito. Entendeu? Funciona assim. Quem quiser ter contato, então, com a Casa Lusitana, contigo, tirar todas as dúvidas, qual que é o contato de vocês? Vamos lá, Renata. O nosso site é www.casalusitana.com.br. Casa Lusitana, tudo com S. Tá? Lá tem os nossos contatos de telefone, tem nosso e-mail, tem um tópico lá, são dúvidas frequentes, que na realidade é mais ou menos o que eu falei, que às vezes só de dar uma lidinha lá, a pessoa, isso aqui que eu queria saber, entendeu? Então eu dou dicas lá, a gente fala um pouquinho de Portugal, tem umas imagens, tudo para explicar. E falando, mais uma vez explicando, a nossa assessoria é voltada a quem quer comprar imóveis em Portugal. Eu quero só um visto. Também a gente encaminha para os nossos parceiros. E se quiser construir em Portugal, nós temos também parceria com construtoras. Muita gente vai para construir em Portugal. Para morar, para investir. Pessoas compram terrenos enormes, constroem uma casa grande para ele e constroem outras casas para alugar. Então a gente tem essa modalidade de construção também, com contratos, com empresas antigas, idôneas, a venda também, é o maior grupo de Portugal, né? A gente tem contato nos maiores bancos para conseguir essas taxas boas, sempre dizendo, a pessoa vai estar sempre em contato com ela mesma, vai no banco se quiser, não tem nada obscuro, não tem pegadinha, entendeu? A nossa assessoria é gratuita, entendeu? Então o pessoal fala, Gustavo, mas escute, para você quanto é que eu pago? Porque eles têm receio no final, olha, eu vou apresentar uma conta, uma taxa, para mim não paga nada. Entendeu? A minha função é elucidar toda essa dúvida e deixar a pessoa madura a ponto de falar, bom, vou para Portugal, vou escolher o imóvel. Mas a gente sabe que, puxando toda essa informação, eles têm outras dúvidas que a gente tenta sanar.
Sim. Entendeu? A gente tenta de alguma forma ou outra, ou quando eu não sei, eu falo, olha, essa eu vou ficar devendo. Olha, Gustavo, o papo foi maravilhoso. Eu sei que você já é de casa aqui do programa Análise Direta. Se sinta assim mesmo, volte Obrigado. Quantas vezes você quiser, porque o assunto é interessante e a gente tem que elucidar mesmo para as pessoas que estão mesmo a fim de mudar de vida, para aqueles que querem se aposentar e ter um cantinho mais sossegado. Então, agradeço demais a sua presença aqui no Análise Direta mais uma vez. Ok, Renata, eu que agradeço, muito legal vir aqui, estou sempre à disposição, precisou é só entrar em contato no nosso site. Perfeito. Pessoal, e para vocês que gostam demais aí do nosso Análise Direta, já deu uma olhada lá no nosso canal do YouTube, tem vários programas lá para você rever, muitas entrevistas bacanas. No canal do YouTube a gente está como Análise Direta, no nosso Facebook, Programa Análise Direta, e através também do nosso WhatsApp você pode participar. O nosso WhatsApp é 011 São Paulo 99224 7760. Se você está em outro país, coloque 05511 na frente do número de celular, tá bom? E daí a gente consegue entrar em contato com vocês, né? Vocês mandando aí suas dúvidas, suas perguntas, suas críticas, seus comentários. Manda tudo pra gente que a gente quer saber o que você tem achado aqui do nosso programa Análise Direta. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês então num outro programa. Beijo, até mais.